Olá, eu sou Gisele Ribeiro e hoje vamos falar sobre estatística, seus conceitos fundamentais e as medidas de tendência central. As medidas de dispersão vão ficar para um segundo momento, tá? Eu trouxe aqui uma reportagem da BBC News Mundo que fala o seguinte: coronavírus, os gráficos que mostram como uma reunião familiar levou a 41 contaminações por Covid-19 em 16 dias. Tá? Então, na verdade, todos esses métodos utilizados para armazenar, coletar, analisar e tabular esses dados, todos aqueles gráficos que vocês conhecem, tudo isso faz parte da estatística. Os gráficos vocês já estudaram bastante e vamos rever também. Conceitos fundamentais que nos interessam bastante. Falar de população e de uma amostra. O que é essa população? São todos os elementos de um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum. E o que é uma amostra? É uma amostra dessa população, já nos dá aí um entendimento de que é o que? É um subconjunto da população. Então, é um subconjunto formado por elementos extraídos de uma dada população. Por exemplo, em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os alunos da terceira série da Escola SESC de Ensino Médio passam estudando, foram entrevistados 100 alunos. Então, qual é a população aí? Quantidade de horas que os alunos da terceira série do ensino médio. Então, se eu estou levando em consideração que a terceira série tem 10 turmas e cada uma tem ali 16 alunos, então a população é de 160 alunos, um valor aproximado. E a amostra são esses 100 alunos que foram entrevistados. Então, tá aí a diferença entre população e amostra, ok? O que é importante para a gente saber também? Se a gente vai fazer análise de variáveis, eu preciso saber se elas são qualitativas ou quantitativas. O próprio nome já diz, qualitativa. Por exemplo, cor dos olhos, estado civil, o grau de instrução. Uma variável quantitativa, aí eu vou subdividir em duas partes. Ela pode ser discreta ou contínua. Discreta, número de carros, número de televisões. Contínua, idade, altura e salário. Gisele, eu não entendi essa diferença. Bom, a discreta eu posso descrever todos os valores. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantas canetas tem no seu estojo ou no seu penal, você vai contar e me dizer, tem 2, 3. Você não vai me dizer que tem 4 canetas e meia caneta, né? Na verdade, esse meia aí não existe, mesmo que seja uma caneta pequenininha. Então, são valores inteiros. Então, essa é uma variável discreta. Eu consigo contar todos esses valores e escrever ou descrever. Uma variável contínua já é mais complicado. Por quê? Salário, por exemplo, aqui. Uma pessoa pode ganhar um salário de R$ 1.100, mas ela pode ter um salário de R$ 1.100 e 63 centavos, e 78 centavos, em 5 centavos. Eu não consigo descrever ou escrever todos esses valores. Então, para trabalhar com esses valores, é interessante que se trabalhe com a ideia de classes ou intervalos. Tá bom? Vamos por partes. Aqui um exemplo. O gráfico a seguir mostra o grau de escolaridade de um grupo de 30 pessoas. Construa uma tabela de frequências com esses dados. Então, foi dada uma tabela e a gente vai analisar. Então, em vermelhinho, tá aí quantos alunos tem o ensino fundamental. Ele está entre 8 e 10. Então, eu sei quantos alunos são? Sim, são 9 alunos. Então, são valores inteiros aqui. No ensino médio, quantos alunos tem? 12 alunos aqui no ensino médio. No ensino superior, tem 6 alunos aqui no ensino superior. E na pós-graduação, está na metade, entre 2 e 4 aqui. Então, 3 pessoas. Se a gente somar tudo, 9 mais 12, 21, mais 6, 27, mais 3, 30. Então, tá certo, foram 30 pessoas que foram consultadas aí e geraram esse gráfico.
A partir desse gráfico, a gente vai gerar uma tabela. Então, vamos para a tabela de frequências. Vocês observaram a seguinte escolaridade. Tinham 9 alunos no ensino fundamental, 12 no ensino médio, 6 no ensino superior e 3 na pós-graduação, com um total de 30 alunos. Frequência absoluta acumulada é a frequência absoluta mais o valor anterior. Como assim? Frequência absoluta aqui no ensino fundamental é 9, não tem nada antes. E no ensino médio? São os 12 do ensino médio mais os 9 do ensino fundamental, gerando um valor aqui, 21. Qual é a frequência absoluta acumulada no ensino superior? É o 6 mais o 12 mais o 9, que dá 27. Qual é a frequência absoluta acumulada aqui na pós-graduação? Então, é o 3 mais o 6 mais o 12 mais o 9. Então, a gente vai somando com o valor anterior, certo? Frequência relativa é a frequência absoluta no numerador, né? Então, é uma razão, na verdade, em que eu tenho no numerador a frequência absoluta e embaixo, no denominador, o total, que é 30. 9 sobre 30 me gera a porcentagem 30%. Frequência relativa acumulada é o mesmo conceito da frequência absoluta acumulada. Então, ó, frequência relativa aqui é 12 sobre 30, aqui 6 sobre 30 e aqui 3 sobre 30, com as suas respectivas porcentagens. Só dividir aí e transformar em porcentagem, certo? Bom, então, frequência absoluta, absoluta acumulada, frequência total, relativa acumulada, eu deixei aqui para que vocês possam dar aquela anotada no caderno depois para não esquecer o que é. E classes de frequências, como assim? A gente viu que as variáveis podem ser quantitativas e qualitativas, e essas quantitativas, elas podem ser discretas ou contínuas. Se elas são discretas, ok, a gente consegue fazer essa tabela aqui. Mas se elas são contínuas, eu não consigo, eu preciso de uma classe de frequência. O que é isso? Eu preciso de um intervalo para essa frequência. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela com os tempos em minutos que 30 pessoas gastam no banho, tá? Então, tem 30 pessoas, se a gente contar aqui, são 2 linhas, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 colunas cada uma. Então, tá certo, tem 30 pessoas aqui. Uma gasta 30 minutos no banho, outra 20, outra 14, outra 5, outra 10, lá. Como é que a gente vai fazer para poder construir uma tabela de classes de frequências? A ideia é a seguinte, a gente pega o maior valor, qual é o maior valor aqui? 30? Não, desculpa, 38. Isso. Ninguém gasta mais do que 38 minutos do banho, por favor, hein? Qual é o menor valor aqui? 2. Então, 38 menos 2 dá 36, tá? Então, eu fiz aí a diferença entre o maior valor e o menor valor. Tá, e daí? Eu preciso saber em quantas classes eu quero fazer a minha tabelinha. Eu posso fazer com 2 classes, 3 classes aqui. Como são 30, eu acho que se a gente dividir por 5, é uma boa quantidade de classes. Então, a gente pega esse valor, que foi a diferença entre o maior e o menor valor, que deu 36, divide por 5, que vai dar um valor aproximado de 7 qualquer coisa. E como não me interessa trabalhar com valores quebrados, a gente vai arredondar para 8. O que significa esse 8 aqui? É a quantidade que eu vou colocar em cada classe. Como assim, ó? Então, vamos para a tabela de frequências. Então, a gente vai começar o primeiro intervalo aqui com 2, que é o menor valor. 2 mais 8, que foi o valor encontrado, 10. E esse símbolo aqui significa o quê? Que o 2 está dentro do intervalo e o 10 está fora. Se eu terminei aqui o intervalo com 10, eu começo o próximo com o próprio 10. Agora, o 10 faz parte desse intervalo. 10 mais 8, 18.
Se eu termino com 18 aqui, esse 18 tem que entrar como primeiro elemento aqui no próximo intervalo. E assim sucessivamente. Terminei com 26, no próximo eu começo com 26, tá bom? Então, vamos verificar essa tabela aí de frequência. Então, ó, olhando para o primeiro intervalo de 2 até 10. Então, o 5 tá, o 10 tá fora. Então, entra o 6, entra o 3, o 2, o 8, 8, 8, o 5, o 10 tá fora. O 5 tá dentro, o 7 tá dentro, o 4 tá dentro, o 5 e o 9. Então, quantos elementos são? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a gente tem 13 elementos no intervalo entre 2 e 10, tá? Então, essa é a nossa frequência absoluta. Frequência relativa, a gente sabe que vai ser a frequência absoluta sobre o total. Então, é 13 sobre 30, que eu transformo em porcentagem e vira 43,3%, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou verificar também a segunda linha, que tal? Intervalo entre 10 e 18. O 10 está dentro e o 18 está fora. Então, eu tenho aqui, ó, 10, 12, 16, o 10 está dentro, o 14, o 12, o 14 e o 14 aqui que eu pulei. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos que fazem parte aqui da frequência absoluta. Então, aparecem 8 elementos no intervalo de 10 a 18. E a frequência relativa, 8 sobre 30, que quando eu verifico essa porcentagem dá 16,7. E o que acontece aqui, ó, eu estou somando aqui nessa última coluna, na verdade, é a frequência relativa acumulada, tá? Eu estou somando esses valores aqui, então, dando uma porcentagem final, tá bom? Então, vamos agora para o que mais nos interessa, que são as medidas de centralidade. O que é isso? São as medidas que descrevem a tendência que os dados têm de agrupamento em torno de certos valores. Então, tem o que você já conhece, a média aritmética ponderada, lembra ali dos pesos, das notas, mediana, talvez vocês não tenham escutado falar, e moda, pensa em moda, o que está na moda? Aquilo que toda hora aparece, que se repete, né? Então já fica a dica aí. Então vamos lá. Bom, exemplo. Os valores a seguir referem-se às notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas de um exame de vestibular. Então, o camarada lá teve essas notas, 7,5, 6, 4,2, parará, parará. Calcular a média aritmética desse aluno. O que faremos? Soma tudo e divide por quanto? Divide pela quantidade de notas, não é isso? Que são 8. Então, a gente soma todo mundo, divide por 8 e chega à média aritmética, que era a média que a gente queria. Então, aqui tem uma versão formal para que vocês possam anotar aí e entender o que a gente está falando. Outro exemplo. Em um espetáculo musical foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra a tabela abaixo. Então, tem aqui o setor, plateia, andar superior e camarote, número de ingressos vendidos e o preço unitário de cada um desses ingressos. Qual o valor médio do ingresso pago neste espetáculo? Pergunto aos senhores, apareceu o nome aqui média ponderada? Não apareceu. Então, esse exemplo, a gente quis fugir um pouco daquela ideia de usar a média ponderada só para peso de nota. Ele pode ser utilizado de outras formas também, que é essa aqui que a gente está trazendo. Como assim? Eu quero saber o valor do ingresso. Onde é que está o preço do ingresso ou o valor do ingresso? É isso aqui. São esses valores aqui que nos interessam. Então, se eu quero a média, eu vou verificar o seguinte. Quantas vezes apareceu 50 aí? De 50 reais, 720 vezes. Então, 50 vezes 720.
O valor de R$ 150, gente, meu PowerPoint está passando sozinho, tá? Eu não consegui resolver esse problema, me perdoem. Meus R$ 150 aparecem quantas vezes aí? 400 vezes, então vou multiplicar por 400. Mas R$ 300 aparece quantas vezes? Vezes 80 vezes. Então, é engraçado isso. Eu vou somar tudo isso, né? Fazer os produtos, somar e vou dividir por quanto? Pela quantidade de vezes que as coisas se repetem, ou seja, a quantidade de ingressos aqui, que é quanto? 720 mais 400 mais 80. Vocês podem dar uma conferida aí nessa conta, que no final das contas tudo isso dá R$ 100. Então, esse foi o valor médio do ingresso pago neste espetáculo. Se a gente fizesse 50 mais 150 mais 300, ia dar o quê? 150 mais 50, 200, mais 300, 500. 500 dividido por 3 não dá R$ 100. Então, esse valor seria muito discrepante, seria uma forma muito desleixada de fazer essa conta, porque esses valores não aparecem uma única vez. R$ 50 aparece 720 vezes, R$ 150 400 vezes, R$ 300 80 vezes. Então, por isso, nesse caso, a gente entrou com a média aritmética ponderada, ok? Aqui vem a versão livro, né? E vamos ao próximo exemplo. Considere os preços do litro de gasolina coletado em 6 postos de gasolina. Então, tem aí os valores, né, da gasolina. Para determinar a mediana, que é esse símbolo aí, vamos colocar os dados em ordem crescente. Então quando eu quero mais a mediana, eu não estou falando em pegar todos esses valores, somar, multiplicar e depois dividir. Não, mediana é outra coisa. É outro tipo aqui de medida de centralidade. Então, a gente vai colocar esses valores em ordem. E aí, tanto faz se está em ordem crescente ou se está em ordem decrescente. A gente chama essa ordem aí de rol dos elementos. Então, colocamos em ordem. A mediana é para que a gente tenha o valor central. Pergunta, senhores. Tem algum valor central aqui? Aparentemente não. Se não está aparente, o que eu tenho que fazer? A média aritmética entre os dois termos centrais, tá? Toda vez que eu quiser calcular a mediana, eu coloco os valores em ordem e verifico se tem um valor central. Tem um valor central? Ótimo, já é aquele valor. Não tem o valor central, no caso de uma quantidade par de elementos, que foi o que aconteceu aqui, a gente só tinha 6 valores, como é que eu encontro essa mediana? Eu faço a média aritmética entre esses dois termos centrais, tá bom? Então, tá aqui, 1,99 mais 2,03 divididos por 2, igual a R$ 2,01, tá? 1 centavo. Então, é isso. Aqui tem uma explicação do rol, que foi o que eu acabei de falar. E uma explicação formal da mediana. E a moda? Já dei uma cola danada, né? Moda é ou são os valores que aparecem com maior frequência no conjunto de valores observados. É representado por MO, ou seja, aquilo que se repete. Como assim? Encontrar a moda dos seguintes conjuntos de valores. Na letra A, 5 se repete? Não. O 8 se repete? Sim. Aqui 3 vezes. 11 não se repete, nem o 3, nem o 4. Então, qual é a moda aqui? É o 8. Olha para o segundo item, letra B. O 2 se repete? Opa, tem outro 2 aqui. O 3 se repete? Tem um 3 aqui, outro 3 aqui. O 9, o 4 e o 6 não se repetem. Qual vai ser a moda, então? Os dois valores são moda, tanto 2 quanto 3. E aí a gente fala que é bimodal, tá bom? Nesse último item aqui, a gente tem 1 se repete? Não. Não tem nenhum termo, nenhum valor aqui que se repita. O que acontece? Não tem moda, então. Então é isso, galerinha. Até a próxima aula. Grande beijo. Tchau, tchau.